Estamos na era do caos. Lembra de quando falávamos de como o Baltimore Ravens era uma franquia organizada, era uma organização disciplinada, que todas as coisas eram muito bem tratadas, e isso e aquilo, como tudo funcionava bem organizadinho e tudo mais? Aparentemente essa época acabou e o Baltimore Ravens está virando uma bagunça. Quer entender por quê? Vem comigo então. Hoje não vai ter edição, não vai ter vinhetinha, vamos seguir direto, mas eu vou fazer aqueles pedidos de sempre. Você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreve aí, clica no sininho para ativar as notificações, porque aqui nesse canal não tem dia nem tem hora específicos para poder publicar conteúdo, tá bom? A qualquer momento pode pipocar alguma coisa, beleza? Se você gostou do nosso conteúdo, deixa aí o seu like e compartilha para a galera, espalhe esse vídeo aí para todos os seus contatos, tá bom? E obviamente, como sempre, a caixa de comentários não morde, vamos debater um pouquinho sobre toda essa história envolvendo lesões, Joe Harbaugh, Lamar Jackson e o que está acontecendo com o Baltimore Ravens, pelo amor de Deus. Bora lá. Bom, foi ontem porque nós gravamos o podcast assim que saiu esse tweet, mas o Lamar Jackson divulgou o problema que ele realmente tem. É uma entorse no ligamento cruzado posterior de grau 2, quase um grau 3. Trocando em miúdos, o Lamar Jackson quase estourou o joelho. É isso. O tratamento, se eu não me engano, se eu não li errado, lembrando, gente, essas coisas assim, eu falo de acordo com o que eu leio, tá? Porque eu não tenho eu não tenho nenhum conhecimento, eu não sou médico, não sou fisioterapeuta, mas a lesão parece que o tratamento, se precisar de cirurgia, se eu não me engano, são de 9 a 12 meses, tá? Então o Lamar Jackson voltaria na pior das hipóteses, aliás, na melhor das hipóteses em outubro do ano que vem, tá? É um risco do Lamar, inclusive, perder a temporada. Afinal de contas, se ele pegar o prazo máximo, ele só volta final de janeiro. Não vai ver nem playoffs, não vai ver nada da temporada 2023 direito. Ou seja, corremos o risco de perder o nosso quarterback para a temporada regular de 2023. É isso. E o que é estranho é como o Baltimore Ravens geriu esse tipo de situação, porque estamos falando de uma crise. O time acaba de ficar sem o quarterback, com o risco de nem contar ele para a temporada que vem inteira. E a forma como a coisa é divulgada é muito estranha. Vamos voltar lá no começo. A primeira coisa que surge é que o time esperava que o Lamar Jackson voltasse dentro de até 3 semanas. Lembrando, ele se lesiona no dia 4 de dezembro contra o Denver Broncos, ok? E aí o Lamar não aparece nos treinos, ninguém vê ele em campo, chegam as tais 3 semanas e nada dele aparecer, no máximo ele aparece na reabilitação, mas sequer um treino leve ele está fazendo. Vaza notícias a respeito da lesão dele. É um texto do Mike Preston publicado no Baltimore Sun, falando que na verdade a lesão é mais grave do que se aparenta, que o prazo normal de recuperação seria de 4 a 6 semanas. 1 a 3 semanas seria uma expectativa do time que queria que ele voltasse logo, baseado em alguns casos específicos onde a recuperação de um jogador específico aconteceu dentro desse prazo. A equipe médica preferiu não lidar com esse tipo de situação, preferiu tratar isso dentro do prazo normal estipulado por conta do estilo de jogo do Lamar Jackson. Afinal de contas, é um QB móvel, alguém que se movimenta muito, precisa dos ligamentos e das articulações do joelho, dos membros inferiores muito bem cuidados, muito bem saudáveis, para não ter uma piora. Até aí, ok. Fica essa estranheza porque o time divulga uma informação, mas dentro do time a coisa que circula é outra. Isso não chega direito na torcida, não chega direito para a imprensa. Chega a primeira semana de playoffs e cadê Lamar Jackson? Lamar Jackson não treina, Lamar Jackson continua ainda
em reabilitação, continua a se treinar. E aí vem o fatídico tweet do próprio Lamar. Inclusive, eu não sei se ele tomou um cuidado em escrever de um jeito mais formal, ou se alguém escreveu por ele, porque é um tweet muito diferente do que o Lamar Jackson costuma publicar. Ele usa um inglês muito mais coloquial, muito mais cheio de gíria, muito mais cheio de... eu não diria gíria, mas assim, vocês sabem como é que é o Lamar Jackson tweetando, né, gente? Dessa vez não, foi um tweet muito mais formal, com um cuidado, com uma gramática muito mais polida, explicando que o que ele teve foi um entorse de grau 2 no ligamento cruzado posterior, quase de grau 3, como já falamos no começo do vídeo. Outra coisa também que chegou para mim a respeito disso, ligamento cruzado posterior, como é um ligamento muito forte e uma lesão ou um rompimento dele é algo muito difícil, é algo que se estuda pouco. Sob essa circunstância, eu tendo a crer que o departamento médico do Baltimore Ravens não quis, de começo, considerar essa opinião. O problema chegou na sexta semana, o joelho do Lamar ainda estava inchado, ainda estava difícil de lidar com ele. Então, visto que o joelho não estava bem, provavelmente fizeram mais exames e chegaram, enfim, a essa conclusão. E a forma como isso chega para o torcedor traz um misto de frustração e raiva, porque durante todo o tempo ficou aquela história de primeiro é uma lesão de 3 semanas, aí depois sai de dentro da organização, né? Não foi nem um negócio que foi publicado em coletiva de imprensa, não vazou pro Mike Preston, e foi divulgado que a lesão dele seria de 4 a 6 semanas, e aí fica aquele lance do John Harbaugh, não tem update, não tem atualização, nós vamos ver ainda, está sendo cuidado, e fica aquele negócio de não sabe se Lamar volta ou se não volta, a única forma que a gente tem de se atualizar é ver se ele está indo para os treinos ou não, todo mundo fica naquela expectativa, isso causa uma ansiedade, isso causa uma angústia no torcedor, não é? E agora tá todo mundo querendo achar um culpado. Já estão pedindo cabeça do John Harbaugh, falando que o John Harbaugh não tá nem aí pra organização, que ele já tá de saco cheio, que ele tá querendo ser demitido, que existe um conflito de interesse entre ele e o Lamar Jackson, que o Lamar Jackson fez isso porque tá querendo ir embora, que provavelmente o Lamar Jackson vai ser cortado, e quer a cabeça do departamento médico, e é um monte de teoria da conspiração pipocando aí a respeito desse assunto. Estamos vivendo a era do caos. Agora vocês entenderam por que eu comecei o vídeo desse jeito. Começou um fuzuê na internet, começou um fuzuê no Twitter, a torcida não sabe em quem responsabilizar nesse caso, e tá uma situação complicada. E para piorar, né, tem uma declaração do Sammy Watkins que ele fez meio que na miúda ali, meio que cutucando, pô, se o cara tem condição, bota ele pra jogo, vamos colocar esse cara pra jogar no sacrifício. Não são exatamente essas palavras, tá? Mas vocês podem procurar, isso aí já tá rodando na internet, que meio que o Sammy Watkins está pedindo pro Lamar Jackson ir pro jogo, que talvez ele tenha condição sim de jogar. O que é complicado, porque o cara vem a público falando da gravidade da lesão, a gente vê o quanto tempo essa lesão vai demorar para recuperar, e o Sammy Watkins tá falando, pô, vamos botar esse cara para campo, porque com ele em campo a gente tem chance de Super Bowl. Tá vendo como é que as coisas estão conturbadas no Baltimore Ravens? E aí, como é que fica a situação? Afinal de contas, quem errou? Porque alguém errou, tá? E as declarações do John Harbaugh, depois que sai esse tweet do Lamar Jackson, também são problemáticas. A primeira que ele faz, deixa eu ver se eu tô com o tweet do Ian Rapoport fácil aqui. Tô sim. O Ian Rapoport, ele solta uma informação aqui de aspas do John Harbaugh. Eu não sabia nada sobre aquilo e não prestei muita atenção. Isso falando a respeito do tweet do Lamar Jackson, tá? Que ele olhou o tweet e simplesmente não deu muita bola. E sobre a lesão, ele ainda comentou que não podia dar detalhes da lesão. Tem o outro tweet também que eu não lembro de quem foi, dizendo que ele não podia declarar nada sobre por questões de privacidade.
Fica uma situação estranha, porque quando ele fala isso, que não prestou muita atenção sobre o tweet, a princípio parece um sinal de desleixo. Um sinal de que eu não tô nem aí para os meus jogadores. Eu não imagino que seja isso, afinal, se head coach ficar prestando atenção em tweet de jogador, eu sou da opinião de que o jogador de futebol americano tinha que ser proibido de usar o Twitter, tamanha quantidade de besteira que os jogadores costumam publicar volta e meia. Nesse caso foi uma publicação séria. E pro John Harbaugh falar que não prestou muita atenção é porque provavelmente ele já sabia. Eu, lendo isso aqui, eu interpreto que o John Harbaugh, de alguma forma, já sabia que a coisa era séria. Talvez não sabia que o que o Lamar Jackson tinha era justamente um problema no ligamento cruzado posterior. Mas ainda assim, ele sabia que era algo sério e que... E aí, pra que ele vai ficar prestando atenção em algo que ele já sabe? E que provavelmente ele já conversou com um jogador, inclusive. Eu acho muito difícil o John Harbaugh não ter conversado com o Lamar, visto a proximidade que esses dois criaram ao longo desses 5 anos que o Lamar está na franquia. O que me leva a crer, e isso de novo, eu não estou querendo dizer que é isso, tá? Eu não estou querendo colocar responsabilidade em ninguém por enquanto. O que eu quero colocar aqui são alguns pontos que eu estou considerando nesse caso e que através deles eu imagino que possa ter acontecido essa situação, tá? Em 2021, né, na época daquela tragédia que aconteceu no Baltimore Ravens com um monte de jogadores lesionados, houve um problema que chama muita atenção, que foi a lesão do Ronnie Stanley. Na temporada passada ele já tinha sido lesionado, eu não vou lembrar se é no calcanhar ou no tornozelo, eu não lembro bem. Acho que foi no tornozelo. Quando caiu um jogador de DL do Pittsburgh Steelers em cima do pé dele. Acho que foi alguma coisa assim. Enfim, o jogador acabou perdendo o resto da temporada. Houve a expectativa de retorno dele. Começa os treinos e ele não volta logo de primeiro. Tá? Leva-se um tempo, aí ele retorna. Ele parece estar bem. As declarações são de que ele está bem para retornar ao time na semana 1. Na semana 1 contra o Las Vegas Raiders, ele não joga bem. Ele é obrigado a se retirar. O Alejandro Villanueva acaba assumindo a posição dele naquela ocasião, se eu não me engano. E descobre-se que ele tem uma piora da lesão e é fim de temporada. O Ronnie Stanley só viria a jogar de novo no Baltimore Ravens no começo da temporada 2022. Já na temporada 2022, tivemos algo parecido com o Bateman, que ele tem uma lesão no pé. Ele sai para se tratar, volta, essa lesão piora. Se eu não me engano, é essa sequência de eventos. Vocês podem me corrigir nos comentários, tá? Essa lesão piora e a gente vai descobrir depois, isso depois inclusive da contratação do Roquan Smith, que o Rashad Bateman tá fora da temporada, o que leva de novo a uma situação embaraçosa, porque fica aquela situação de o time está sem o wide receiver e o Baltimore Ravens acaba trazendo um inside linebacker na janela de trocas, sabendo que, pelo menos a impressão que se teve, de que o time não contaria com Rashad Bateman para o resto da temporada, que é o melhor wide receiver que o Baltimore Ravens tem no momento. E aí chega o fatídico 4 de dezembro e acontece todo esse problema com o Lamar Jackson. Lamar Jackson que já está envolvido em várias polêmicas a respeito do contrato dele, por conta da dificuldade dele renovar o seu contrato com o Baltimore Ravens. Inclusive, quando sai a extensão do Roquan Smith, aí volta de novo esse burburinho, como se já não tivessem falando demais a respeito disso, de que ele vai jogar com tag, de que provavelmente é o último ano dele em Baltimore, que ele está fazendo o que ele está fazendo porque ele quer procurar um outro time, porque ele está forçando a saída, ou porque ele está forçando uma negociação, e isso e aquilo. Eu lembro que quando chegou a sexta-feira, antes da pré-temporada, o Lamar Jackson falou:
eu não vou negociar mais com o time porque eu não terei tempo. O meu foco será em vencer jogos, é me concentrar para a temporada. Eu duvido muito, vendo como o Lamar Jackson é um sujeito bem sincero, de que ele estivesse fazendo corpo mole, de que ele estivesse forçando alguma situação para poder sair do time ou para poder forçar um contrato, mas o problema é que a forma que o Baltimore Ravens gerenciou toda essa crise realmente não ajudou. Eu não estou nem falando antes da pré-temporada. Eu estou falando no andamento da temporada, as contratações, esse caso agora com a lesão. Se o John Harbaugh tinha alguma ideia de proteger o Lamar depois do que aconteceu, depois dessa lesão, a estratégia deu muito errado. Deu muito errado, porque agora o Lamar está mais exposto ainda. Aliás, vamos refazer. Não é nem que o Lamar está exposto. O Lamar foi mais exposto ainda. E agora, com toda a revelação do que aconteceu a respeito do tratamento do Lamar, a franquia está exposta. Porque a sensação que fica é que está tudo uma bagunça. Se eu for colocar a responsabilidade em alguém, o que seria muito leviano, a gente precisa apurar primeiro o que aconteceu, como funcionou a comunicação dentro do time, mas para mim a responsabilidade fica no departamento médico por um problema de não conseguir fazer um diagnóstico preciso das lesões dos jogadores. Seria isso. E a partir do momento que o departamento médico não consegue trabalhar direito, não tem como passar uma informação precisa para a comissão técnica. O John Harbaugh não pode fazer muita coisa. O John Harbaugh não manda no departamento médico. O Steve Bissett manda no departamento médico porque é o cara que paga o salário desse povo. O John Harbaugh não. O John Harbaugh, no máximo, o que ele pode fazer é ir atrás da galera, pedir os reportes e o John Harbaugh não é médico, gente. Não tem como ele cobrar, não tem como ele chegar lá e dar palpite no trabalho dos outros. Ele, no máximo, vai poder falar, vamos ver o que a gente pode fazer porque eu preciso desse jogador logo. Ele não pode interferir no trabalho dos outros assim do nada. Então fica uma situação muito delicada. Eu não sei como vai ser tratado isso internamente, tá? E o máximo que fica é esse sentimento de frustração. Frustração porque, apesar do ataque aéreo capenga, o Lamar Jackson dava uma esperança de playoffs. Aliás, uma esperança de avançar nos playoffs. Nos playoffs o time já está, o Baltimore Ravens já está, mas com o Lamar Jackson já dava uma esperança de avanço. O jogo contra Cincinnati seria um jogo muito mais equilibrado com o Lamar Jackson. Com o Tyler Huntley, inclusive hoje saiu o último injury report, o Tyler Huntley está como questionável, mas ele treinou completo nessa sexta-feira, então provavelmente ele joga, apesar da lesão. Enfim, com o Tyler Huntley as chances são mais difíceis. É isso. E durante todo esse tempo a gente ficou com cara de besta, com cara de trouxa, achando que teríamos o Lamar para os playoffs de alguma forma, mesmo que fosse no sacrifício, e no fim das contas, toma essa. A gente tá aí. É isso. É isso, torcedor. É difícil. Torcer pro Baltimore Ravens é difícil. A gente volta a qualquer momento com mais notícias, mais opinião. E se você está gostando aí do nosso trabalho, eu convido você a se tornar torcedor de elite, tá bom? apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. R$1 só você já faz uma grande diferença para esse projeto. Aqui pelo menos a gente tenta ser mais transparente do que o próprio Baltimore Ravens, tá bom? Dá uma olhada nas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas, lembrando que dependendo da categoria de apoio que você escolher, você pode fazer parte do nosso grupo fechado no WhatsApp, o Boteco do Corvo, onde você pode participar das discussões de pauta, o podcast sai mais cedo para você, tem vídeos do YouTube exclusivos para quem é apoiador, participa de sorteios exclusivos. Esse mês, inclusive, a gente entregou dois brindes, né? A gente está falando de um boné oficial e de uma jersey oficial do Baltimore Ravens. Então, se você quiser fazer parte disso tudo,
dá uma olhada lá. Se tiver bom para você, vem nos ajudar e ser torcedor de elite, tá bom? Se você não quiser se comprometer com um apoio mensal recorrente, não tem problema. Você pode colaborar conosco através através de Pix, tá bom? Nossa chave é casadocorvobr@gmail.com. Qualquer quantia tá valendo, tá bom? Como eu falei, a gente volta a qualquer momento com mais notícias, com mais opinião, com mais debate sobre o Baltimore Ravens, tá bom? Essa semana tem podcast e teve uma porrada de conteúdo com a minha presença. Teve a minha presença no Rodeio, podcast do Cincinnati Bengals lá no Fambonanet, no FN Network, tem que começar a mudar o nome. O Esportismo também, se você procurar aqui no YouTube, tem uma live falando sobre o wildcard da AFC, onde eu participei junto com a Jaqueline Lima e a Daniela Kowalski. E também o Diário NFL está aí também disponível no YouTube, programa aqui também da rede da FN Network, um dos principais da rede, onde eu estive lá junto com o coach Dan Miller para a gente falar um geralzão do wildcard, da rodada de wildcard com um grande elenco, tá bom? Dá uma conferida lá e é isso. Ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais.